Hoje, falando ainda sobre intencionalidade, né? Dentro da perspectiva da autoria do fenômeno literário, nós vamos trabalhar com dois textos. Um deles é bem clássico dentro da teoria da literatura, A Falácia Intencional, de Winsat Berkeley. E o outro é uma resposta, chamado A Falácia do Anti-Intencionalismo, de Rafael Lopes Azizi. Antes de iniciarmos a fala sobre o texto A Falácia Intencional, é interessante nós contextualizarmos, como esse texto chega a ser realizado. É possível nós percebermos uma preocupação tanto dentro do New Criticism quanto dentro do formalismo russo de fugir das críticas impressionistas, das críticas que têm um grau de subjetividade muito largo, Então, se a gente for dar uma olhada, antes do New Criticism, nós vamos ter aí uma fala da crítica literária que, ora, vai espelhar uma crítica filológica, ou seja, a tentativa de se descobrir o significado exato da palavra no contexto em que foi usada pelo autor e, portanto, de valorização dessa origem primeira do autor, uma crítica bastante contextual de uma tradição literária baseada no gênero, baseada no gosto pessoal, Então você poderia ter, por exemplo, uma aula de literatura em que você teria diversas ilustrações de poemas, de fragmentos de narrativas, onde se poderia falar sobre o belo, adequando-se a uma tradição já existente, ou ainda a interpretação de um texto baseado no contexto biográfico do autor. Note que uma crítica como essa reduz o fenômeno literário a um compêndio de gêneros já pré-classificados, ou então ao contexto original do autor, não tornando o fenômeno o que exatamente é, uma polissemia extremamente dinâmica, Isso é o que é o nosso fenômeno literário. Winsat e Berkeley, portanto, eles vão tentar, dentro do New Criticism, tentam construir um aparato que se aproxime da ciência da literatura. Tentam fazer uma ciência literária para fugir dessa característica impressionista, dessa característica centrada no gosto pessoal, ou então centrada numa tradição de elogios de modelos literários já preexistentes. E, portanto, eles vão atacar de imediato aquilo que eles chamam de intenção autoral. Segundo eles, a intenção do autor não é nem acessível, nem desejável para se julgar o êxito de uma obra de arte literária. Isso porque
O produto literário, o poema, por exemplo, ele não pertence nem ao crítico e nem ao autor. Em verdade, o poema ele pertence ao público e trata do ser humano, que é objeto do conhecimento público. Em verdade, a codificação que um poema traz é entendível objetivamente por esse público. Esse poema vai trabalhar o tema da tristeza, da saudade, da alegria, como codificação objetiva e correspondente de um público que espera entendê-lo. Esse conhecimento público é sujeito à mesma indagação que qualquer afirmativa que está dentro da área da linguística ou da ciência geral da psicologia. Ou seja, veja que há um esforço muito grande do New Criticism na aproximação da crítica literária a um modelo científico de estudo do texto literário. Isso também foi tentado pelo formalismo russo, né? Para eles, né, a falácia intencional é fruto do movimento romântico. É óbvio que o romantismo cria a ideia do gênio, do talento individual que atravessa, que confronta os modelos conservadores clássicos. Ou seja, haveria nessa constelação um trato da linguagem de acordo com uma sinceridade, uma honestidade do sentimento humano que afrontaria os modelos aristocráticos consagrados pela literatura. Só que isso tudo, em verdade, é uma construção falsificada. Se nós formos buscar um outro texto do New Criticism, chamado Tradição e Talento Individual, de Thomas Stearns Eliot, Prêmio Nobel de Literatura, ele vai nos dizer que aquilo que nós chamamos de talento individual é, em verdade, um poeta, um escritor que cria uma obra que se reajusta dentro de outros monumentos literários já consagrados. Ou seja, o talento individual ele não se destaca da tradição. O talento individual reconfigura essa tradição, nos faz repensar essa tradição. Por exemplo, o Macunaíma, de Mário de Andrade, não nega nem destrói a Iracema, de José de Alencar. Muito pelo contrário, reordena esse monumento literário de uma outra maneira. Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, não destrói nem Iracema nem Macunaíma, mas os coloca numa outra posição dentro dos monumentos literários. Isso segundo Thomas Stearns Eliot. Claro que hoje nós devemos pensar isso com muito cuidado, porque o Eliot tem uma visão sobre o sistema literário através de uma autonomia estética que sustentava um sistema independente e socialmente desmotivado. Na verdade, isso está errado, né? A estética é socialmente motivada. Mas o que a gente poderia até entender era a transição entre um modelo aristocrático de se enxergar a literatura e de um novo modelo burguês que tentava se reajustar dentro desses modelos já aristocráticos. Mas isso é um tema para uma outra aula.
Segundo o Winsat Bertsley, nesse texto, a falácia intencional, o que um poema deve buscar é a objetivação consciente dos sentimentos. Existe um padrão de demonstração do eu, daquilo que é subjetividade, para o outro. Ou seja, o tema da tristeza não pertence ao eu, pertence a uma sociedade que comunga desse código. O eu se objetiva em seu sentimento para o outro. É por isso que a obra de arte não permanece privada, mas permanece pública. A obra de arte ela não é individual, ela é pública, ela é compartilhada. Existem, na verdade, o risco de se confundirem os estudos biográficos e os estudos poéticos, toda vez que se fala em intencionalidade autoral. É preciso separar o que é biográfico do que é poético, do que é historiográfico do que é estético. Essa é a visão de Winsat e Bertsley. Inclusive, até eles classificam algumas provas que eles chamam de internas e provas que eles chamam de externas para análise de um poema, por exemplo. Existem provas internas. E essas provas internas, elas são públicas. Por exemplo, o conhecimento habitual da linguagem por meio da gramática, da cultura, dos dicionários, tudo isso aí é partilhável. Inclusive também as codificações emanadas dessa mesma linguagem. Tristeza, saudade, alegria, toda essa atmosfera é construída pela linguagem e compartilhada por meio de códigos reconhecíveis da objetivação do eu para o outro. Existem provas de análise que são externas, que também podem ser consideradas. Essas provas externas, elas são particulares, que são algumas revelações biográficas que podem ser, por exemplo, encontradas em arquivos, por meio de diários, cartas, conversas. Por exemplo, o autor falando da sua própria obra. Essas são pistas que podem ser consideradas dentro de uma análise do poema. Não quer dizer que elas sejam as únicas a ser consideradas, mas que podem ser complementadas. Podem construir notas dentro de textos, podem servir de orientações para análises mais aprofundadas, mas não quer dizer que elas sejam fiel correspondentes. Existe também uma espécie intermediária de prova, temas que são recorrentes do próprio autor, ou círculo de pessoas e de estudiosos, de pesquisadores, ou até mesmo de amigos aos quais ele pertencia, dos quais também ele congrega valores, e esses valores acabam sendo constatados dentro da sua obra estética. O que eles dizem, Winsat e Bertsley, é que dentro dessas provas internas, externas e mistas, o emprego da prova biográfica não precisa envolver a intencionalidade. Pode-se falar de prova biográfica para complementar uma análise ou uma interpretação além daquilo que foi colocado pelo próprio autor. Observe que a preocupação dos New Criticism está exatamente em encontrar a objetivação do eu para o outro. E isso somente se encontra por meio da linguagem.
no entendimento de que esse código é compartilhável e entendível no âmbito do sentimento, do tema que o poema nos traz, na atmosfera que ele revela nesse compartilhamento de linguagem. A prova biográfica é apenas um detalhe, é apenas uma pista, mas não traduz toda a organicidade que se busca dentro do próprio poema. Assim como eles mesmos dizem, notas que possam enunciar a intenção autoral, elas devem ser julgadas como um fragmento, como uma parte da composição, mas não a totalizar toda a composição. A sua realidade, inclusive para integrar a interpretação do poema, pode até ser questionada. Inclusive pode-se dizer que, embora a intenção do autor ou a pista biográfica nos leve a uma determinada interpretação, o poema, independentemente da vontade do autor, pode nos trazer uma outra concepção. Ou seja, uma tentativa de retirar uma crítica biográfica, quase que filológica, da importância e da consagração da crítica literária. É preciso construir uma crítica literária independente, da personalidade literária. Um outro cuidado, que Winsat e Beardsley pedem é exatamente com a estratégia da alusão. Com certeza, vocês já devem ter visto aulas de literatura em que seus professores dizem exatamente o seguinte: olha, o poeta citou exatamente essa cabeça aqui, ou citou essa coroa de cipreste, tentando recorrer à parca que significa a morte. Ou seja, existe uma tentativa de, ao invés de interpretar o próprio poema, o próprio texto literário, como uma condição objetiva de correspondência, de sentimento humano, de revelação ou tradução do eu para o outro, ao invés de executar tal estratégia, busca-se sempre para textos laterais, que vão fornecer uma tradição no discurso literário que muitas vezes não são eficientes para a construção exatamente da interpretação que o poema nos traz. Então, a estratégia de alusão nos faz voltar muitas vezes à premissa básica da intencionalidade autoral, ou seja, o autor realmente quis dizer isso e se firmou no meio de uma tradição para dizer isso. Então, esse tipo de crítica, esse tipo de até mesmo aula dentro da literatura, revela uma tradição, uma lateralidade que se prende à imagem de uma intenção autoral que joga com a tradição. O criticism diz que é para se ter muito cuidado com esse tipo de crítica por alusão. É preciso buscar exatamente o correlato objetivo do texto. É preciso buscar o significado do texto além dessa questão da alusão. É preciso não cair na armadilha da alusão, e achar que o texto é apenas uma montagem de uma fala autoral que tenta jogar com a tradição. Certo? Bem, o segundo texto
que é uma resposta a a falácia intencional, ele é mais novo e, portanto, também menos conhecido, e ele se chama a falácia do anti-intencionalismo, do Rafael Lopes Azizi. Bem, pelo título do texto, dá para perceber que ele vai construir uma proposta completamente divergente daquela do Winsat e Bergson, né? Tanto do Winsat quanto do Bergson. Segundo ele, se nós imaginarmos uma intencionalidade autoral como uma condição de possibilidade do conceito de significado que negue a polissemia ou a própria estruturação da linguagem, que é complexa, aí sim cabe questioná-la. No entanto, a intencionalidade não se entrega simplesmente a essa correspondência bionívoca do mundo. Ou seja, a intencionalidade não é traduzida apenas como se fosse uma linguagem correspondente e objetiva entre o homem e o mundo. A intencionalidade autoral, ela emerge de um plano de codificação que é variável e que é complexo. Considerar a intencionalidade não é matar outras interpretações. É reconhecer que ela é uma daquelas que podem ser colocadas como instrumento interpretativo, além de ela mesma trazer nela mesma um grau de polissemia ainda não fixado de forma permanente. Então, a consideração pela intenção autoral, ela não mata uma interpretação dinâmica sobre o poema. A ideia sobre a intenção autoral para Azizi não é compreensível tal qual anteriormente era se dito, que o autor escreveu motivado por alguma coisa e pronto, morreu, ficou-se estático o significado do poema. Muito pelo contrário, considerar a intenção autoral é multiplicar o grau interpretativo do poema, é ampliar, é potencializar, juntamente à voz do autor, outras interpretações e considerar a própria intenção autoral também como uma gama complexa de motivações que ainda não são traduzíveis de forma definitiva. Quando Azizi fala da contextualização desses movimentos de crítica que rejeitaram a intencionalidade autoral, ele vai dizer que essas teorias da interpretação do século XX foram teorias antirromânticas, teorias que vão contestar uma noção da literatura como expressão coagulada no romantismo, que é um movimento contra-genérico. Para você entender esse movimento contra-genérico, né, nós vamos ter que observar o espelhamento que isso tem dentro da sociedade. Se a gente for buscar os gêneros clássicos, né, nós vamos ter o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico. O romantismo, ele vai fugir daquela lógica
da construção das rimas, da metrificação, vai misturar um elemento prosaico na sua poesia, vai trazer um grau de expressividade ainda não testado dentro, por exemplo, do lirismo. Isso porque dentro da poética romântica existe uma ideia de que a mímese interior é capaz de exprimir os estados interiores, ou seja, essa crença na capacidade da arte para exprimir estados interiores faz do indivíduo independente de uma tradição clássica. É preciso o indivíduo minar a autoridade do conservadorismo clássico. Essa é a base do expressivismo. Autenticidade e sinceridade são colocados como valores artísticos. Ou seja, aqui o burguês se olha independente, criando seus próprios valores, valores que divergem de uma aristocracia tradicional literária. É óbvio que devemos considerar o movimento romântico como aquele que consolida, valores burgueses, valores que tentam demarcar a sua individualidade longe dos valores da terra, da formação religiosa ou do sangue nobre. Na literatura, esse espelhamento é feito com um movimento contra-genérico. Na virada do século XX, as experimentações dos modernismos, com as formas intranarrativas, levaram a crítica a construir teorias semânticas impessoalistas. Então você vai ter, por exemplo, toda uma construção, toda uma montagem que desconsidera o eu. No entanto, para Rafael Lopes Aziz, não há artefatos causados sem interesse humano. Mesmo que, ao ser posto à prova, eles não funcionem, não há para ele artefatos que não sejam não intencionais. Todos os objetos da cultura têm uma intenção. Todos eles são eivados de intenções e motivações. E desconsiderar isso é desconsiderar também uma gama interpretativa, é desconsiderar um campo de análise e cair na ingenuidade de que os objetos são independentes do interesse humano ou da intenção. Bem, segundo Aziz, devemos, portanto, ampliar a ideia de intenção. A intenção ela não pode ser lida dentro de um código de biunivocidade da linguagem para a realidade. Não deve ser entendido também como um código que limita a interpretação sobre o texto literário. A intenção alimenta a interpretação, não finaliza. A aplicabilidade da noção de intenção como consequência de uma teoria da significação, segundo a qual a linguagem não é diferente do mundo, condiz com o fato de que os significados encontram o seu limite e a sua possibilidade nas práticas ordinárias
das pessoas. A intenção, a linguagem, o significado, eles são testados tanto através dos limites como através da prática. Nem a linguagem é capaz de traduzir a realidade, nem o significado é completo quando você revela essa linguagem. É por isso que a intenção autoral é sempre uma tentativa que revela um limite, mas também que constrói uma possibilidade de interpretação. Se nós, segundo Aziz, invalidarmos absolutamente a noção de intencionalidade por causa de imperativos formalistas, né, que dizem que o poema em si se basta, o texto literário em si se basta, ou então da ideia da dupla significação poética, ou seja, para cada texto há uma única interpretação, né, outro a ingenuidade também, vai perder-se de vista aquilo que ele chama de a gramática do significado ordinário, a gramática do significado cotidiano, assim como o bem da sua, como o próprio significado. Observe que a gramática do significado cotidiano, ela não se fecha em si. Ela testa limites e testa também possibilidades de realidade, de conduzir, de construir, de interpretar e de dar significado. É nesse momento que Aziz diz que a intenção autoral amplia, potencializa o discurso da crítica, da interpretação sobre os textos literários. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e de paz o Senhor vos acompanhe.